Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar sobre o ano de 2024 do Flamengo e tentar projetar o ano de 2025. Você já vem aqui chegando, fazendo tudo aquilo que você está acostumado, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, tudo isso que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. Vamos lá. O ano de 2024 do Flamengo foi um ano repleto de decisões erradas e que terminou com duas decisões que se mostraram corretas no final e ainda deu tempo de amenizar o que seria um ano trágico com o time ganhando a Copa do Brasil. E lógico que eu estou falando do planejamento do Departamento de Futebol, uma tragédia desde o início do ano, começando com a direção de futebol ordenando ou convencendo a comissão técnica do Tite a dar um valor, a priorizar o Campeonato Carioca, e isso teve reflexo gigantesco no restante da temporada. O Flamengo jogou boa parte do Campeonato Estadual com o seu time principal, com os seus principais jogadores, inclusive o último jogo, a última partida contra o Nova Iguaçu, depois de já ter aberto vantagem no primeiro jogo, jogou com o time titular. Uma decisão da direção que foi avalizada e que foi confirmada pelo Tite, e essa decisão foi uma decisão que teve reflexo pela minutagem, pelo tempo que os jogadores estiveram em campo numa competição que em nada muda o destino do Flamengo, muda o ano do Flamengo, que é o Campeonato Carioca. O Flamengo foi campeão de forma invicta, tomando pouquíssimos gols, e essa atuação no Campeonato Carioca, para muita gente, enganou o que seria o Flamengo no restante da temporada. No restante da temporada, o Flamengo do Tite foi um time quase sempre que tinha muita dificuldade para se defender, que tinha muita dificuldade para atacar e dependia excessivamente da excelente fase do Pedro, ou o excelente ano do Pedro. O Pedro, em determinado momento, foi artilheiro e líder em assistências do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas, no geral, o Flamengo, nos jogos grandes, foi um time frágil, um time com problemas, uma campanha na fase de grupo da Libertadores desclassificante, uma campanha em que o time poderia ter ficado eliminado na primeira fase por um grupo fraquíssimo, um grupo com Palestino, com Bolívar. Então, assim, um grupo muito frágil, e mesmo assim o Flamengo se classificou em segundo lugar e depois esteve muito bem na primeira metade na primeira metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o time liderou o Brasileiro durante a Copa América, durante o período em que ele chegou a ter 7 desfalques por conta da Copa América, mas depois, quando começaram o momento de mata-mata das Copas, o time ruiu, o time se esfarelou e acabou de vez no início de setembro, quando o Pedro se machucou, e ali o trabalho do Tite tinha acabado, porque a pobreza do trabalho do Tite se resumia a espetar a bola no Pedro e contar com que o Pedro arredondasse para quem vinha de frente. Isso resultou no Flamengo se distanciando da ponta do Campeonato Brasileiro. A verdade é que do segundo turno para frente o Flamengo nunca disputou o título do Campeonato Brasileiro. Resultou numa eliminação vexatória na Libertadores por um time fraquíssimo do Peñarol, mas ainda deu tempo de salvar a campanha na Copa do Brasil, quando o Tite foi corretamente demitido e o Departamento de Futebol do Flamengo efetivou o Felipe Luiz, que conseguiu trazer o time para um formato de jogo muito mais próximo das características dos jogadores, um time com muita gente se movimentando, muita gente próxima à bola. Assim, o Flamengo eliminou o Corinthians, mesmo com a menos praticamente o jogo todo na segunda partida, e ganhou de forma inquestionável, com uma superioridade incrível, o título da Copa do Brasil, muito superior ao Atlético Mineiro nos 2 jogos, inclusive ganhando os 2 jogos. Esse desfecho de temporada trouxe ao Flamengo sensações muito positivas para 2025, considerando que o Felipe Luiz, mesmo muito, muito verde na profissão, mostrou ótimos indícios e ótimos indicativos de saber fazer o Flamengo jogar de uma forma que casa muito com as características dos jogadores, uma forma que é aceita pela torcida, um cara com identificação,
um cara que ainda conseguiu uma reta final de Brasileiro em que o Flamengo se recuperou, voltou a fazer bons jogos também no Brasileiro e terminou o ano com apenas uma derrota, né? O Felipe Luiz, a gestão do Felipe Luiz terminou o ano com apenas uma derrota. Uma derrota em que o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo contra o Fluminense, acabou tomando 2 gols na etapa final ao ver o jogo escapar da mão. As sensações para 2025 na parte do futebol são muito positivas, principalmente pela contratação do Felipe Luiz. A expectativa é que ele evolua na função e que consiga ir muito bem. O Flamengo tem algumas questões no departamento de futebol. Primeiro delas, substituir o Gabigol e o Pedro ao mesmo tempo, porque o Pedro teve uma lesão de ligamento cruzado de joelho. A expectativa é que ele não volte a jogar antes do meio do ano. O Flamengo projeta com que o Pedro jogue na Copa do Mundo de Clubes, ou Super Mundial, como queiram chamar, mas nem isso é garantido, então o Flamengo precisa ir ao mercado para contratar um centroavante, um atacante, um fazedor de gols para ser titular em talvez mais da metade do ano, porque o Gabigol não ficou, não vai continuar. O Gabigol se despediu numa festa muito bonita, mas que marcou o fim do ciclo de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Acho que ali muito desgaste na segunda metade de 2023, principalmente 2024. O Gabigol errou demais, a direção voltou atrás no que tinha prometido a ele, então ficou todo aquele clima. E o Gabigol, ainda que tenha sido herói do título da Copa do Brasil com 2 gols improváveis, entre aspas, no primeiro jogo da final, não ficou, e o Flamengo tem esse dever de casa aí. Ainda na parte de futebol, o Flamengo tem algumas questões para o ano de 2025, principalmente questões financeiras, porque o Flamengo, entre aspas, salvar o ano de 2024, o Flamengo fez muitos investimentos na janela do meio do ano, ainda mais contando com as lesões de Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Vinha. O Flamengo foi ao mercado para consertar o ano de 2024, e isso vai fazer com que o Flamengo seja menos efetivo na janela, pelo menos no primeiro semestre. Então, o elenco que o Felipe Luiz vai ter para trabalhar, basicamente é o elenco que ele está. Os reforços já chegaram antes, talvez trazer um volante com uma característica maior de ser frente da área, trazer talvez um reserva para a lateral direita ou um lateral direito titular se o Wesley de verdade sair. O Wesley foi uma das gratas surpresas, talvez não seja a palavra, mas uma das boas notícias do Flamengo com o Felipe Luiz. O Wesley termina o campeonato voando, termina a Copa do Brasil voando, é eleito melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, então foi uma notícia excelente do Flamengo com o Felipe Luiz. Então, o Flamengo talvez pensar num volante, pensar num centroavante titular enquanto o Pedro não voltar, e talvez um lateral direito caso o Wesley saia. O Flamengo tem para 2025 a mudança na direção. O Rodolfo Landim e seu candidato Rodrigo Dunche de Abranches perderam a eleição de forma acachapante para a chapa de Luiz Eduardo Batista, o BAP, que foi um recado muito grande de que os sócios do Flamengo, quem vive o dia a dia do Flamengo, embora uma eleição para menos de 3.500 pessoas, 3.000 e poucas pessoas, passou o recado de que eles não queriam mais a manutenção a sensação total de amadorismo no futebol, não queriam mais a sequência de Rodolfo Landim meio que passando a sensação que comanda o futebol meio que na aleatoriedade, com os conflitos e os problemas criados por Marcos Braz, e também deixando claro que não estavam satisfeitos com ter Rodrigo Dunche de Abranches como presidente do clube. Então a derrota foi uma derrota acachapante, quase 600 votos de diferença numa eleição de 3.000 e poucos, então foi uma derrota significativa, e o Flamengo vai ter Luiz Eduardo Batista, o BAP, como seu novo presidente. A favor do BAP estão as pessoas que estão ao lado deles, Flávio Willemann,
Rodrigo Tostes, Cláudio Prakovnik, muita gente da chapa azul original que ajudou a, entre aspas, refundar o Flamengo. O BAP tem algumas questões de centralizar as coisas, de querer meio que impor as suas decisões, até por isso ele deixou os 2 mandatos anteriores do Flamengo. Ele tanto deixou a diretoria do Eduardo Bandeira de Mello lá no primeiro mandato entre 13 e 16, como deixou também o primeiro mandato do próprio Landim entre 19 e 20. Vamos ver como é que vai funcionar o Flamengo sob o comando de Eduardo Batista, o Luiz Eduardo Batista. O BAP, ele vem com a promessa de profissionalizar o futebol do Flamengo, e ele disse durante toda a campanha que o departamento de futebol do Flamengo é tocado de forma amadora, no que, em boa parte, ele tem razão. Ele promete manter as coisas boas que o Flamengo conseguiu na parte de gestão, na parte administrativa, na parte de receitas. Tem ali alguns pepinos para resolver, como, por exemplo, a questão do estádio, em que claramente a questão do estádio foi usada de forma a toque de caixa, a forma assodada pelo Landim, pensando justamente em ganhar a eleição. Ele tem ali, o BAP tem alguns desafios com a questão do estádio, e principalmente transparência na questão do estádio, para entender realmente o quanto vai custar, o quanto vai pagar, para quem vai pagar. Então ele tem alguns debates, e ele tem a promessa de fazer o futebol do Flamengo ser profissional e continuar ganhando. Então é uma pressão em cima do BAP, do trabalho do BAP, da gestão do BAP, porque de fato a gestão do Landim foi uma gestão vencedora. Em 6 anos ganhou 6 títulos grandes, 2 Libertadores, 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. A dúvida é, se fosse profissional, se o departamento de futebol do Flamengo fosse profissional, não poderia ter ganho mais? Sim. Agora a gestão do BAP vai ter essa métrica para se provar, para se medir. Profissionalizar o departamento de futebol do Flamengo, mas ganhar. Mas continuar ganhando, continuar fazendo o Flamengo brigar pelos títulos e principalmente ganhar títulos grandes. E quando eu falo de títulos grandes, com certeza não estou incluindo o campeonato estadual. Então esse vem sendo o desafio. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo tem como praticamente acertada a contratação do português José Boto para a função de vice-presidente de futebol. Não é bem a gestão de vice-presidente de futebol, que a vice-presidência de futebol é uma gestão, entre aspas, é um cargo amador. Mas ele seria o manda-chuva do futebol. O José Boto, com passagem muito vitoriosa no Benfica, no Shakhtar, já até está trabalhando para se descompatibilizar, para sair do clube croata que ele está trabalhando. O José Boto chegaria com plenos poderes no departamento de futebol do Flamengo. Durante a campanha, o BAP deixou em aberto se o Felipe Luiz continuaria ou não. Depois da campanha já deu a entender que o Felipe Luiz vai continuar, mas que o todo-poderoso do futebol do Flamengo será o José Boto, inclusive para o dia a dia, para a condução, para o manejo, para o traquejo com o grupo do futebol e também para a política de contratações. O José Boto é um especialista em scouting, em achar jogadores, algo que o Flamengo precisa, porque na gestão do BAP, o Flamengo contratou muitos jogadores, muitos deram certo, muitos deram errado, mas sempre o Flamengo pagando muito caro. Esse é um desafio da gestão do BAP também, conseguir se antecipar ao mercado e contratar bons jogadores com capacidade de valorização sem ter que pagar 5, 6, 7, 8, 12, 18 milhões de euros, como o Flamengo fez, inclusive nesse ano pagando 18 milhões de euros pelo Alcaraz, que até aqui ainda não conseguiu se provar, é jovem, tem tempo para isso e pode fazer isso no ano de 2025. Esse é o panorama do Flamengo, que começa a temporada logo em fevereiro, no comecinho de fevereiro, disputando o título da Supercopa do Brasil no Clássico contra o Botafogo. Então já começa disputando um título que não é um título grande no sentido específico da palavra, né? Um título de um jogo só para abrir a temporada, mas que ganha contornos muito importantes
já que o duelo é contra o Botafogo e o Botafogo vem muito bem, e tem toda essa questão aí do Flamengo, do Botafogo ter feito a mesma coisa que o Flamengo fez em 19, de ganhar Brasileiro e ganhar Libertadores na mesma temporada. Então reacendeu a rivalidade, que sempre foi muito grande. Então o Flamengo começa lutando pelo título da Supercopa do Brasil em Belém no começo de fevereiro contra o Botafogo, e ao longo da temporada muitos desafios, incluindo o Mundial de Clubes da FIFA, com o Flamengo caindo num grupo em que ele tem um ótimo visual para passar de fase e um desafio de passar em primeiro, tendo no grupo Chelsea, Esperance da Tunísia e León do México. Esse é o cenário do Flamengo, um cenário que no curto prazo, especialmente para o meio do ano, não devemos ver grandes contratações, muitas contratações assim. A principal deve ser a reposição do Gabigol e do Pedro, já que o Pedro só volta a partir do meio do ano, na melhor das hipóteses a partir do Mundial dos Estados Unidos, que começa no dia 15 de junho. Então deve ser a principal movimentação do Flamengo na janela, com esses desafios do Felipe Luiz, do amadurecimento enquanto treinador do Felipe Luiz, desafio da gestão do BAP de continuar fazendo o time vencedor e entregar a promessa de profissionalizar o departamento de futebol do Flamengo. E aí, você acha qual o visual, qual que você vislumbra para o ano do Flamengo? Diz aqui embaixo nos comentários e faz aquilo tudo que você está acostumado a fazer nas mídias sociais da TNT. Like, se inscreve, sininho das notificações, curte, compartilha, comenta, se inscreve, dá o gostei, dá o curtir, tudo aquilo que você faz. A qualquer momento a gente volta. Este foi a projeção do 2025 do Flamengo aqui nas mídias sociais da TNT Esportes.